Eu poderia ter feito mais, eu deveria ter feito mais, eu não fiz o suficiente. Eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter ido ver, eu poderia ter visitado mais, eu poderia ter ficado mais próximo. Eu sinto que eu não fiz o suficiente. Pois é. Se você é uma pessoa que perdeu alguém que você ama, provavelmente você deve ter se identificado com algumas dessas frases aqui que eu falei. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esse tipo de sentimento que vem no enlutado, na pessoa que perde o seu familiar, né? E após uma perda, é muito comum que a gente sinta esse tipo de coisa. Eu sou a Grace Benato, psicóloga, idealizadora do Renascendo do Luto. Uma das coisas que eu ouço muito aqui, não só no meu canal, não só no meu projeto, mas também presencialmente, é quase que unânime. É raro quem eu encontro que não tem esse sentimento de dívida com o falecido, com a pessoa que se foi. É raro quem sente que tô tranquilo, fiz tudo o que eu poderia ter feito, tô em paz, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Isso é muito raro, porque a maioria das pessoas naturalmente se sentem assim quando tem a perda. Poxa, ela internaliza como se fosse uma culpa voltada para ela mesma, que de uma forma meio que inconsciente, como se ela tivesse sido de certa forma responsável por mudar o curso dos fatos, por ter mudado algo na situação. Então é o famoso e se, né? Também, que tá junto com o eu poderia. E se eu tivesse feito diferente? E se naquele dia não tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse ido viajar? E se... Esse e se, tem um vídeo que eu falo especificamente sobre isso, né? Sobre esse famoso e se. Tá bem lá no comecinho do canal. Mas hoje estou falando dessa sensação de dívida, de falta, de sentir que a gente sempre fez menos pela pessoa, menos do que a gente poderia ter feito. A gente não pode esquecer de analisar o contexto aqui, que a perda ocorreu, que a figura amada não está mais aqui, que ela se foi. E quando isso acontece, que a gente teve essa perda, a gente não consegue mais acessar, não consegue mais fazer. É natural que a nossa tendência é idealizar a relação, idealizar a figura perdida e meio que desvalorizar o nosso cuidado com a relação, né? De certa forma, tá muito atrelado aí uma certa culpa, né? Como se tudo de bom estivesse nele e o que ficou de falhas está em mim. Isso é uma coisa muito perigosa, tá, gente? Pra gente parar e prestar atenção, porque quando a pessoa falece ou quando a gente tem essa perda, a nossa tendência é idealizar a pessoa, idealizar as relações, né? É muito difícil da gente ver nessa hora e perceber que as pessoas fazem o que dão conta de fazer, sabe? Que no caso você fez no dia a dia, no contexto do teu dia a dia com a pessoa, vocês fizeram o que era do contexto, o que deram conta de fazer, não é mesmo? É muito difícil de enxergar isso, né? E porque a gente nunca imagina, né, que a perda vai ocorrer, que vai ocorrer agora, que ocorreu naquele momento, do jeito que foi, não é mesmo? A gente tem noção de que um dia as pessoas vão embora, ou por morte, ou por separação, por rompimento do vínculo, enfim.
A gente sabe, mas esse um dia tá tão longe, né? Tá tão abstrato, um dia, quem sabe, né? E quando acontece de fato, é como se a gente soubesse que ia acontecer isso, lógico, a gente teria feito muita coisa diferente, né? Só que a gente não sabe, não tem como saber, e a gente idealiza as relações depois que elas se perdem e esquece que a outra pessoa também, ela era gente como nós, ela tinha as virtudes, as fraquezas, assim como nós, ela também tinha o tempo, a correria, as coisas, estava vivendo, né? Assim como nós, nesse contexto nosso. Então, assim, essa sensação que você geralmente vai sentir após uma perda, eu poderia ter feito mais, eu sinto que eu não fiz o suficiente, que mais? Deveria ter feito mais, enfim, já dei, né? Já falei no início. Essa sensação vai vir? Vai vir. No início vai ser muito difícil mesmo para você testar esse tipo de pensamento, testar essa realidade, né? De entender que você fez o que você deu conta naquele momento. Vai ser muito difícil sim, naturalmente. Mas à medida que o tempo vai passando e que alguém de fora nos autoriza a falar, calma, você não tinha que fazer tudo, você não é onipotente para ter mudado o destino das coisas, você não tinha que ter feito tudo, você não tinha que ter suprido tudo. Quando alguém de fora vem e te diz isso, parece que de certa forma te autoriza, né? Te alivia de alguma forma, né? Então, essa sensação vai ser comum no início, mas ela é uma sensação idealizada, potencializada, tá? Não posso dizer que é irreal porque é real, né? É o que você está sentindo. Muitas vezes faz sentido, sim, realmente, né? A gente poderia ter feito mais mesmo, se a gente soubesse, né? Ou se não soubesse, é o que eu sempre falo, né? Cuida do hoje, das relações do hoje. Então pode fazer sentido às vezes. Poderia ter feito mais? Poderia, mas você fez o que deu conta de fazer naquele momento, no contexto em que vocês viviam, daquele jeito que foi, tá? E acalma teu coração em relação a isso. Você não dependia, muitas vezes não dependia, né? De você, ou de mim, ou da gente. Mudar o curso das coisas, essa onipotência, foi culpa minha, foi porque eu falhei, foi porque eu deixei de fazer, foi porque eu aquilo. Quem dera, né? Se a gente tivesse o controle das coisas tão assim na nossa mão. Controle do tempo, controle do futuro, das coisas que iriam acontecer, não é mesmo? Essa reflexão que eu queria te trazer no vídeo de hoje. Nos vemos no próximo.